Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Igreja, nós vamos prosseguir o culto. Já estamos em novo mês, já tivemos muitos pela tarde, e esta reunião também consagraremos o mês que já iniciou hoje, para ricas e copiosas vitórias. Nós estamos na sequência da coerência em Cristo, fazendo uma analogia com José, naquilo que ele recebeu, porque José aponta para a igreja gloriosa, e os princípios da herança é idêntico para nós, não bênçãos iguais, mas os princípios, as promessas são idênticas para a igreja aqui na terra e para a eternidade. Então o texto que está sendo lido é Gênesis, agora é a parte final de Gênesis, no capítulo 50, a leitura que vai ser lida a partir do verso 19, para esta fase final do que ocorre com o cristão, fazendo uma analogia com José. Então vamos ler Gênesis capítulo 50, que é a parte final, e vamos ler a partir do verso 19, quando José dialoga com seus irmãos. Então isso já muitos anos depois que José já estava rico e famoso, quase 18 anos já tinham se passado. Gênesis 50, verso 19. E José disse aos seus irmãos: não temais, porventura estou eu no lugar de Deus para questionar o plano dele? Então estamos lendo aqui na Bíblia King James. Vos bem entendeste, ou em outras Bíblias, aqui na João Ferreira de Almeida, vós bem intentaste mal contra mim, vós produziste mal contra mim, vocês bem sabem disso. Porém Deus sabe de tudo, não estou no lugar dele, mas porém Deus tornou todo o mal que ocorreu em bem. Viram isso ocorrer ao longo dos anos, para fazer como se vê nesse dia, para a conservação da vida e um grande povo, uma grande nação, na Bíblia King James. Agora, pois, não temais nada, eu vos sustentarei, a vós, a todos os meninos nascidos de todos vós. Assim os consolou, ou seja, esteve em harmonia com todos e falou segundo o coração deles, ou falou aquietando o coração de cada um deles. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então a palavra é clara: ser cristão, co-herdeiro em Cristo. A herança no Velho Testamento era para um só, que era o herdeiro. No caso, caiu em José, porque os outros irmãos foram perdendo a afinidade com seu pai, e o filho que ficou amado foi José, até Benjamim, que era o recém-nascido também, mas no caso caiu sobre José, fiel, leal. Então ele foi aprovado, e Deus começa a liberar a herança para José. E o que ocorre? Ele é perseguido, ameaçado de morte, vira escravo, vai para o Egito, vai preso, mas ele mantém a fidelidade, até que ele esgota toda a vaidade humana e depende de Deus. Aí Deus começa a mostrar o plano da herança. Então ele torna um governador para defender a terra da seca, 7 anos de seca, 7 anos de riqueza primeiro. Aí as nações vão até o Egito comprar os bens. Faraó muda o nome de José, José Deus salvação, manda mudar o nome para Zafanete Parneia, o teu Deus conhece tudo, e tudo está no plano do teu Deus. Então toda pessoa que chegava no Egito tinha que falar: Zafanete Parneia, queremos comprar alimento. Então todas as nações foram evangelizadas. Veja, no caso da herança em José. E ele se casa, a mulher chama Senate, quer dizer, a Senate, a pessoa que não fica abatido do problema, mas ri do problema. Então veja que tudo isso é herança, não se abalar por nada. Tem 2 filhos, Manassés, que quer dizer o seu faz esquecer o passado, e Efraim, o Senhor multiplica e faz o inimigo aos nossos pés. Então veja que isso é herança para adulto. Quando é menino na fé,
é bênçãos menores, mas tem a herança. Quando não prospera como herdeiro, vai precisar de curador. O curador é aquele que vai orar para o cristão para ver se ele volta ao normal. Paulo também usou de muita curatela, principalmente para a igreja da Galácia. O que ocorreu na igreja da Galácia? O povo se converteu na região da Galácia, aí foram lá os judaizantes. Judaizantes eram as pessoas que aceitaram falar de Jesus como o Messias, o Salvador, contanto que obedecessem à lei de Moisés junto. Aí misturou graça com lei. Aí Paulo fica perplexo, fala, mas vocês vão se condenar, porque aquele que obedecer lei de novo, se cumprir a lei, tem que cumprir toda a lei. Se falhar uma vírgula, é condenado, e ninguém vai cumprir a lei, só Cristo, e Ele nos dá a sua graça. Então a Galácia ficou abalada, por isso que chama joio. Mas aí Paulo sente dor de parto, ora, para que Cristo seja gerado de novo neles. Por isso que Paulo também atuou como tutor e até como curador. E a igreja da Galácia se retorna aos caminhos da verdade. Então até hoje é assim, pessoa fica dependendo só quem ore, ou ouve muitas coisas, legalismo, dá sacrifício, vai confundindo a graça de Cristo, mas Deus levanta curatela para as pessoas voltar para o caminho da herança dos salvos. Mas se a pessoa caminhar como co-herdeiro, a tendência é cumprir os princípios de José, mesmo que passa prova, luta, labuta, mas a herança vai ser liberada. Então José teve esses princípios, teve o nome mudado, teve a esposa, os filhos. Aí passa anos e anos, a riqueza está com José, o povo compra, o dinheiro acaba, as pessoas têm que comprar com os animais passam para José. É Provérbio 13, 22. O ímpio vai ajuntando, mas a riqueza vai para a mão do justo. A riqueza só vem para o justo ele ficar adulto. Então é uma promessa, é uma herança para a terra, para a eternidade. Mas se o cristão está menino na fé, não há como Deus fazer com que a herança venha. Então isso ocorreu. E depois José pega as escrituras das terras, fica tudo com ele. O poder passa para ele. Então assim a igreja gloriosa, ela vai trazer grande avivamento na terra, porque José preparou Israel para Jesus nascer, e a igreja gloriosa preparar a volta do Senhor. É uma analogia de José com todos nós como co-herdeiros. Então passou 18 anos, aí Jacó lá no Egito, honrado, famoso, abençoado, porque estava debaixo da tutela de José como o governador, todo Israel próspero. Então Jacó chama os dois filhos, eles já estavam com 17 para 18 anos, a idade deles é uma perto da outra. Então Jacó põe a mão não sobre o primogênito, que era Manassés, mas Efraim, e fala, tu vais ser um que multiplica e vai ver os inimigos aos teus pés. Aí José fala, meu pai, tu não está enxergando direito, porque está de idade, tu tem que pôr a mão sobre Manassés primeiro. E Jacó fala, não, estou vendo e sabendo o que eu estou fazendo. É Deus que está ordenando abençoar Efraim com a bênção maior. Isso é para nós também. Manassés que faz esquecer o passado, mas Deus priorizou a bênção de Efraim. Por quê? Porque Deus quer que esqueçamos o passado mesmo, mas Ele quer que geramos vida e o inimigo fique aos nossos pés, porque envolve a conquista, é herança para o salvo. Aí depois Jacó chama os 12 filhos e abençoa cada um. Veja que chama todos, mas a bênção principal é dada para José. Não era nem o primogênito, que era Rubens, mas José que é abençoado. Aí falamos da profecia de 3 princípios de José: a profecia do ramo frutífero, a profecia do frecheiro e a profecia da bênção maior. Isso foi pregado semana passada. O que é o ramo frutífero? Jacó falou, tu é ramo frutífero, perto das águas. Ou seja, é uma pessoa que anda no Espírito e nunca vai perecer, e vai ter sempre saúde e ligação às coisas de Deus. É andar no Espírito, porque tem coisa que só andar no Espírito que vai resolver. E os seus ramos vão subir sobre os muros, quer dizer que vai até os estrangeiros, as pessoas que vêm longe, até os que estão em outras cidades, vão vir
porque subiram os muros, quer dizer que as cidades eram fechadas por muro, mas os ramos da árvore de José ultrapassavam os muros e descia e saía pelos campos afora. Ou seja, a bênção vai extrapolar, vai chegar aos outros. Então essa é a profecia do ramo frutífero. Depois Jacó falou: os frecheiros te magoaram e te abalaram, os frecheiros te atacaram. Ou seja, José foi lançado praga contra ele, vai morrer, tem que morrer no buraco, vai morrer na cadeia. Então as flechas, quer dizer, palavras ruins. Então veja bem, só quando torna adulto que você poderá ter proteção mesmo contra a palavra ruim, contra o seu trabalho, sua empresa, seu casamento, ministério, porque essa profecia foi dada para José quando adulto. Então muitas vezes o cristão ainda sofre flechas do inimigo, inveja, olho gordo, empresa concorrente que lança praga. Mas se você tornar adulto, o que é a profecia para José como adulto? Mas a mão do valente Jacó está sobre a tua flecha, e o valente Jacó libera flechas poderosas que anulam o mal. Então isso é uma herança. Quando torna adulto, qualquer palavra ruim contra você, você pode lançar a palavra de fé que anula e vai trazer bênção. Isso que Eliseu fez com o rei Joás: lance flechas. O rei Joás lançou só 5, aí ganhou só 5 batalhas contra a Síria. E o profeta ficou indignado: você tinha que lançar mais flecha. Flecha é a palavra ungida. Então José teve a palavra de anular qualquer flecha maligna. Então muitas vezes o cristão padece mesmo. Se ficar menino na fé, pode ocorrer de inveja, de falatório, de agressividade. Por isso que falamos, muitas vezes a igreja é atacada, é parente, é pessoa na igreja, fala besteira, asneira, lança praga, desanima os irmãos, as flechas malignas. Mas quando a igreja torna adulta, isso se reverte, e aí começa o avivamento. Então só quando torna adulto que a palavra se anula contra o mal. Se for menino na fé, vem inveja, falatório, faz panelinha, pessoa criticando a igreja, critica o parente, lança praga na pessoa, aí a flecha pega mesmo. Mas veja que essa profecia foi dada para José, já era adulto, herdeiro, já tinha 18 anos passados já, que eles estavam no Egito, e a liberação desta herança foi dada para Jacó, para José. E a outra flecha, ou melhor, a outra palavra foi pregada, que a bênção dele excederia dos seus pais. É chamada a bênção superior, que nós lemos na Bíblia King James. Então Jacó falou: José, a tua bênção é sobre os outeiros eternos, a tua bênção excede ao que meu pai me deu. Qual que é a bênção que Israel teve? De Isaac. E Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó, que virou Israel. Mas José cederia dos seus pais para prosperar e trazer a glória de Deus na terra, e está como nos outeiros eternos, quer dizer, que estará reinando com o Senhor. Então é herança para nós aqui na terra, aí na eternidade. Aí o que ocorreu? Ocorreu que os descendentes depois, por exemplo, se você for ler lá de Josué, que vai ser pregado sexta-feira, o descendente de Josué, ou a ascendência dele, de José, vai sair lá em Josué. Josué, a sua descendência chega em José. A descendência de Josué e José são ligadas, é a mesma descendência. Por isso que Josué torna o conquistador. Caleb, a descendência dele vem de Efraim, por isso que multiplica e conquista os inimigos. Veja que são aqueles que entram em Canaã depois. O Egito representa o mundo, Canaã a nossa conquista eterna. Mas viveu séculos no Egito, prósperos Israel. Por isso que a igreja terá o melhor na terra e para a eternidade, contando que torne adulto, co-herdeiros em Cristo. Então tudo isso já foi pregado, os princípios da coerência, a analogia de José com a igreja gloriosa. Então veja bem, que se a igreja tornar adulta mesmo, a vitória vem, mas isto ocorre: palavra maldita, flechas malignas, ameaça de irmãos, abandono, sofrimento. Mas José manteve íntegro e a herança veio para ele. Então por isso que o cristão só padece, mas não pode ficar menino na fé, tem que ir adiante para tornar adulto mesmo e a herança ser liberada.
para José era único, agora todos nós somos co-herdeiros, junto, não é só um. Todos têm o mesmo princípio de José para ter herança na terra e para a eternidade. Portanto, vai andando o Espírito e também tendo a batalha espiritual. E aí entra Josué e Caleb, os parceiros da terra, porque a herança era de Israel, a Canaã. Então, nós vamos falar na sexta-feira a eternidade. Mas o inimigo tenta ânimo, mas você tira o poceiro da frente e herda. Aí segue a outra etapa da herança. Aí veja bem que passa muitos anos, os irmãos de José ficam perto dele ainda abatidos pelo mal que intentaram contra ele no passado. Eles ficam ainda com aquele sentimento de pesar, de dor, de ter feito aquilo, do mal que intentaram contra José. Eles vão falar com ele. Então veja que José novamente fala: meus irmãos, não fique já lembrando mal, passou. E Deus é aquele que transforma o mal em bênção. Deus é aquele que faz com que tudo que ocorra de ruim retorne e torne vitória. Essa é outra herança. Então, quando o cristão torna adulto, qualquer mal que vier vai virar bênção. Quando é menino na fé, se levantar um mal, por exemplo, a pessoa está convertendo ou ainda não está prosperando na fé, qualquer coisa o abala. Se vier qualquer coisa mal, ele sai da igreja, se abala, briga, rebela, vai para outro lugar, porque ele vê o mal como algo que está afetando a ele. Ele desune, ele se abala, ele se rebela. Ou a pessoa está trabalhando no comércio, em qualquer área, ele vê algo contra ele, ele fica desesperado. Mas quando a pessoa está adulto, aí é uma outra herança. Quando você é adulto na fé, co-herdeiro em Cristo, consciente, qualquer mal que levantar contra a sua vida, ele transformará em vitória. Coisa mais impressionante. Quando é menino na fé, o mal tende a agravar. A pessoa vai se abatendo, desanimando. E a pessoa fala: ora para mim que está difícil. Vai aqui, vai acolá. E falar até ali um que ora e vai te abençoar. E fica ouvindo qualquer um e acaba... fica mais em dúvida ainda, ou vai se decepcionar. Mas se a pessoa prosseguir na identidade em Cristo, ele vai notar que qualquer mal que levantar contra a sua vida, ele será transformado em vitória. Então, se levantar o mal, arma forjada, maldição, empresa levanta contra a sua vida, pessoas, qualquer que seja a entidade, aquilo se reverterá em vitória. O mal vem, logo Deus o transforma em bênção. O ataque transformará em vitória. Veja bem o que ocorreu com José. Os males que veio. Então veja bem, ele foi ameaçado pelos irmãos e jogado no buraco. Um dos irmãos, Judá, falou: não, vamos matá-lo, não, tira ele desse buraco. Aí venderam ele como escravo. Mas aí pegaram a capa dele, pegaram o animal e puseram sangue, falaram: ó pai Israel, Jacó, José morreu por uma besta fera. Então o que ocorreu? Jacó ou Israel, salvo, a pessoa até se consola, mas um jovem, José tinha 16 anos, toda a vitalidade, e os irmãos chegam lá, está morto, e não achamos nem o corpo, um animal comeu e despedaçou, virou carniça para urubu. Então Jacó, um servo de Deus, viveu triste, de luto muitos anos. E veja bem, mentira dos irmãos, luto na casa, veja que maldade, que coisa tão ruim, ameaça de morte. Foi José preso, acusado de criminoso, de estuprador, foi lançado na cadeia, ficou lá sofrendo, e veja, tanto sofrimento, padecimento, todos os males enfrentados. Mas não mudou tudo. O luto virou bênção, porque José não morreu, Jacó o viu vivo. Os irmãos que eram odiosos se dobraram a ele e ficaram unidos. A pobreza que estava, todos, Deus transformou a nação mais rica da terra. Então veja que o mal virou bênção.
Por quê? Por causa de José como co-herdeiro, herança. O herdeiro aprovado faz com que Deus transforme o mal em bênção. Mas se José não fosse aprovado, Jacó ia morrer velhinho, pensando que o filho tinha morto. José ia morrer enlutado. Os irmãos iam morrer tudo mentiroso, hipócrita, não é mentira, e não eram servos de Deus. Veja bem que confusão que era aquela família. Era tanta confusão que o herdeiro, que era Rubens, ele foi destituído da herança, mas ainda teve a bênção, porque Rubens, ele teve sexo com a própria mãe. Veja que ele imaculou o leito de Jacó. Perdeu a herança, mas ainda Deus transforma, que eles tornam a nação unida. Só que não teve mais a herança principal, mas teve a bênção, harmonizou tudo. Por isso que eles se unem, se arrependem. Então a maldição, a briga, o ódio, a violência, a perturbação virou bênção, porque tornou uma grande nação para nascer no futuro o Salvador Jesus. E assim José fala: meus irmãos, não se abata, foi para a conservação da vida. Todos os males que se viveu nesses anos, Deus mudou tudo. Do meu luto, da minha morte, ou seja, do padecimento do meu pai, ver que eu estava morto, agora ele está abençoado, me viu vivo, honrado. Do sofrimento de todas as áreas, tudo foi transformado em vitória. Não há nem o que comentar dos problemas, porque tudo virou bênção. E assim é para nós também. Então, quando o cristão está aprovado, pode padecer o que for, que vai virar bênção. Mas se continuar menino na fé, reclamando, abalado, a tendência é o mal ir piorando, porque a pessoa vai reclamar, vai queixar, falar: tá ruim, tá pior, agora não tem solução, agora acabou, agora o casamento evaporou, agora não tem mais solução, agora desanimou tudo, agora não tem mais dinheiro. Mas até da seca e da pobreza, Deus transformou a nação em riqueza por causa da herança. E esse é um princípio dos herdeiros. O herdeiro não padece para sempre, ele pode padecer, mas o mal vira bênção. E isso se for adulto. Se for menino na fé, se desorientar, ele fala: agora a igreja acabou, agora minha empresa acabou, agora não querem saber do meu casamento, agora é ruína, desespera, chora. Aí que o problema vai piorando. Mas a bênção de transformar o mal em bênção é só para os adultos, herança dos salvos. Tanto é que esta bênção, ela foi parada mais de 18 anos depois que José já era o governador, os irmãos unidos, Israel no Egito, prósperos e honrados. Então tem herança que não foi dada automaticamente. Veja a bênção de Efraim, 17 anos depois. A bênção para José, depois 18, 19 anos. A bênção de Jacó para os seus irmãos, já tinha passado mais anos, tanto que Jacó já tinha sido recolhido ao céu, provavelmente já tinha passado mais 5 anos. Então provavelmente já tinha mais de 20 anos ou mais que Deus fala para Jacó ou para José esta palavra. Ele é aquele que transforma o mal em bênção, é aquele que muda o mal e faz o mal virar bênção, vitória. Isso é bênção para o cristão, isso é vitória, mas não ocorre para o menino na fé, para os adultos. Então a visão de Deus é sobrenatural. Então ser co-herdeiro é ver toda esta herança. Então riqueza para a terra e para a eternidade. Então se você tornar adulta, a igreja tornar adulta, pode vir luta que for, que logo aquela luta reveste em bênção. As bênçãos vêm também, mas o mal vira bênção também. Não há como perder as bênçãos mais. Se o mal vier, vira bênção. Se a bênção vir, é bênção também. É vitória atrás de vitória. Se o mal vier, Deus transforma em vitória. Agora, se a pessoa não tiver adulto, se o mal vier, a pessoa se abala. Se a bênção vir, só querendo as bênçãos, menino na fé. Mas o cristão, ele tem que prosseguir na maturidade para um grande avivamento, porque a igreja gloriosa é preparar a volta de Cristo. Assim como José preparou Israel, as 12 tribos se uniram de novo para nascer Jesus. A igreja gloriosa é todos herdeiros de Cristo, preparando dele. Mas usufruiremos de melhor na terra e mais ainda para esta palavra
ela completa a parte final dos princípios de José. Agora, o que vai ocorrer depende de cada um de nós. Irmos adiante, orar, buscar, clamar, suplicar, andar no Espírito, a herança vai ser liberada. Então veja bem, foi falado muito nessa semana, que o que mais Deus falou, quando Ele nos foi falando da visão gloriosa há muito tempo, é que Ele havia falado coisas que ocorrem, que muitos não dariam crédito, uns não suportariam, alguns não dariam vazão à palavra. É igual as flechas que traz tristeza, batimento. Na hora que você vê que a pessoa está firme e forte, ele já deu as costas, ou já está falando mal da visão gloriosa, ou não quer. Isso ocorre até com pessoas próximas. Isso ocorreu com José. Valentes, o valente de Jacó pôs a mão sobre o seu arco aí, que anulou o mal. E isso ocorreu quando José estava adulto, como co-herdeiro na herança. Então tem fases que parece que vai acabando as coisas, parece que as pessoas vão ficando transtornadas. Mas por que ocorre isso? Inveja e opressão, e por causa do eu adâmico, que a pessoa acaba dando vazão à carne, ao inimigo. Mas o herdeiro, ele vai suportando, vai esperando em Deus, vai sendo aprovado. Por isso que os princípios de José aplicam-se para a igreja. Então a herança não cai por cair, é uma conquista. Ser herdeiro não é habilitar no caráter, na identidade. Então o caminho de herança é esse. Herança não é ficar atrás de bênção, já foi dada as bênçãos, é habilitar para a herança. Agora, quando é menina fé, tem que pedir: ora para mim, eu quero isso, quero aquilo. Se tiver tendo herança da tutela, que é na menoridade, ainda vem algumas bênçãos, mas não vem tudo. Se não prosseguir, vai perder. Se ficar ouvindo muita coisa, fica debaixo de curatela, ou acaba perdendo herança. Se a pessoa falar: não quero ser cristão, não, vai ficar igual Esaú, vai vender a primogenitura por um prato de lentilha, como está em Hebreus. Depois ele fala: eu quero herança. E nem com lágrima, nem com arrependimento, Deus voltou atrás para Esaú. A herança passou para Jacó. Por quê? Porque ele renunciou à herança. Então tem cristão que está renunciando, quer saber de igreja, de carro, de igreja, de visão, quero viver a vida, ganhar aí a vida, ter um lugar ao sol, e vai esquecer Deus, esquecendo o chamar de Deus, está vendendo para um prato de lentilha. Depois lá na frente vai querer de volta, nem chorando, nem com lágrima Deus vai aceitar. Ser cristão é ser co-herdeiro em Cristo. Então assim completamos esta fase de José, analogicamente, ou nos assemelha à igreja gloriosa. Não bênçãos iguais, mas os princípios são idênticos. Então continue orando, fiel, aprovado, que o melhor já foi ordenado para a sua vida. Então nós vamos ter a profecia, e para iniciar o mês abundantemente, qualquer mal vai virar bênção, qualquer coisa ruim vai redondar em vitória multiplicada. E lembre-se que a herança é para a terra e para a eternidade. Então essa é mais uma fase. Vamos para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique agora de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, nós estamos, Senhor, no dia de mais. Muitos já vieram hoje à tarde e renovamos o voto, ó Pai, das 7 quartas-feiras, e também mais um mês, ó Pai, para ricas, copiosas e sobrenaturais vitórias. Senhor, como José era herdeiro, porque os herdeiros que tinham a condição de herdar tiveram procedimentos inadequados, mas acabou passando para José, que foi leal, fiel, e Deus começou a liberar para ele a herança que não era nem dele, mas Deus então aprovou José e tornou herdeiro para a conservação da vida, para o plano de Deus cumprir na terra, e tudo cumpriu. E agora todos nós somos co-herdeiros em Cristo. Antes era um só que podia ser chamado, agora todos podem se tornar co-herdeiros em Cristo, para a herança na terra e na eternidade. Pai, tem sido ministrado todos os princípios de José, que
que se aplica à igreja hoje, para a terra e para todo sempre. E agora estamos nesta fase, ó Pai, que o cristão que torna adulto, aprovado, ele vai experimentar qualquer mal que levantar, vai virar bênção. Mas for menino na fé, se vier o mal, ele decai, se abala, retroage. Ao exemplo da igreja da Galácia, vieram ataques, judaizantes, eles se abalaram e teve que entrar debaixo da curatela. Paulo teve que pregar, orar de novo, gerar Cristo neles de novo, intercedendo, sentindo dor de parto como uma mulher grávida, e foi recuperados, mas não precisavam ter caído. O cristão tem que ir adiante, dia após dia, para ter herança na terra e na eternidade. Pai, tu tem dado palavras proféticas, esta obra como santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Pai, declaramos abundante vitória para todo este mês que inicia. Tu já falou há dias atrás, meu servo, as flechas da palavra de derrota não vai prevalecer jamais, pois a mão do valente Jacó está sobre vós, para liberar a palavra que anula o mal e declara a herança dos salvos e determina a multiplicação. Assim Deus tem ordenado todos como, ó Pai, ramos frutíferos junto a águas, que os ramos sobem sobre as muralhas, todos como flecheiros, ó Pai, que essa palavra da fé, todos, ó Pai, como bênçãos excedentes, maiores que Abraão liberou, pois a herança nos pertence em Cristo. Pai amado, a vitória é para todos nós, ó Pai, somos co-herdeiros em Cristo. Confirma este tão grande avivamento, como muitos já tarde vieram, e agora neste horário, que todos prossigam como igreja gloriosa, santa, sem ruga e sem mácula, vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, iremos agora orar por todos, mas o Espírito Santo dá uma visão, uma revelação de uma pessoa que você tem pensado, e outros falam com você, isso acabou, não tem mais jeito, tem mais solução, aqueles falatórios de declaração de fracasso, de derrota ou de tristeza. Não deixe te dominar. Você fala, Senhor, eu sou co-herdeiro, e a bênção, é claro, o mal vira bênção. Então esse mal que minha família está enfrentando, padecendo, parecendo que acabou, não tem mais solução, virá vitória. Deus é o Senhor de tudo. Por isso que foi falado no domingo, quando anda no Espírito, tem coisas que nem a ciência, nem a justiça, nem a tecnologia resolverá, mas o andar no Espírito faz o milagre vir abundantemente. Deus criou tudo daquilo que não é aparente, é o poder dele. E quando a igreja está adulta, aquilo que é mal sobre nós vai virar bênção. Então você que está aí pensando que não tem mais jeito, não tem mais solução, ou outras pessoas já entregaram os pontos, não deixe isso te dominar.